Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos aqui na Contabilista Play. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre esse assunto relacionado a advogados. Assim, né, carnê-leão para advogados, quando se fala de carnê-leão para advogado, tem que tomar alguns cuidados aí. Nesse momento que a gente vai fazer imposto de renda, abriu a temporada do imposto de renda 2024, eu vou ter que trazer informações relativas a tudo que aconteceu em 2023 e nessa hora que você tem que ficar de olho. Vai chegar algumas coisas também para o contador, e o contador precisa analisar, precisa ter um pouco mais de clareza nas informações de como declarar aquilo, sem forçar, entre aspas, a amizade de um documento que realmente leva a tributação para um outro caminho. E aí a gente definir aquilo que é correto a ser feito e a ser lançado, escriturado no livro caixa, e até mesmo apurado no carnê-leão web da Receita Federal. Sabe-se que para tributar pelo carnê-leão, tributação na pessoa física e no livro caixa, é necessário que você fique atento a alguns pontos específicos da legislação. O que se deve tributar no carnê-leão? Aquilo que está relacionado com rendimentos recebidos de pessoas físicas, primeiramente, e rendimentos recebidos do exterior, quando se fala desses profissionais da advocacia. Então, veja, regra geral, aquilo que a gente tem hoje para comentar aqui, o coração de toda a discussão estará em volta do rendimento recebido de pessoa física e o rendimento recebido do exterior. Ah, Gabriel, mas lá no carnê-leão web eu consigo informar um rendimento recebido de pessoa jurídica? Sim, você consegue colocar esse rendimento lá dentro do carnê-leão web da Receita Federal, será possível. Mas o que obriga ao recolhimento do imposto de renda via carnê-leão pelo Código de Imposto de Renda 0190, que é o recolhimento mensal, por isso que se chama carnê-leão. Carnê-leão é praticamente um recolhimento mensal. Ele se torna obrigatório a partir do momento em que você recebe rendimentos no qual atinge a tabela progressiva mensal e deve ser calculado o imposto de renda segundo aquela tabela progressiva daquele mês. De repente, se você estiver fazendo um imposto de renda de um advogado e ele recebeu rendimentos de várias pessoas físicas durante o ano, era obrigado a fazer o recolhimento via carnê-leão. Então, veja, quando você colocar rendimento recebido de pessoa física, eu posso colocar direto na declaração de ajuste anual da pessoa física? Veja, é necessário que você informe dentro do carnê-leão, que dentro do carnê-leão você vai poder identificar o CPF das pessoas que pagaram esse advogado, vai poder identificar o histórico dessas informações, como, por exemplo, a natureza desse serviço. Tudo isso você vai apontar dentro do chamado carnê-leão web, que é acessado pelo meu imposto de renda da própria pessoa física, tá? Então, a premissa básica que você tem que ter em vista é essa, certo? De que o advogado, ele recebe honorários, pode receber honorário de pessoa física, pode receber honorário de pessoa jurídica, mesmo ele sendo um advogado autônomo, certo? Ele vai receber de pessoa física e vai receber de pessoa jurídica. Quando ele recebe de pessoa jurídica, a própria pessoa jurídica já faz a retenção do imposto de renda, ou deveria fazer. E isso você declara lá na declaração de ajuste anual do imposto de renda, rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Quando você recebe de pessoa física e atinge a tabela progressiva mensal, o recolhimento passa a ser obrigatório mensalmente. Gabriel, eu posso deixar para recolher só na virada do ano, só quando for fazer o imposto de renda anual? Eu posso deixar só para o imposto de renda anual? Não. É obrigado a fazer o recolhimento mensal. O que acontece muitas vezes é que o contador geralmente vai fazer o carnê-leão, o livro caixa do advogado, e depara com recebimentos de pessoas físicas lá de 2023. Estamos em 2024 e aí você depara com vários recebimentos de pessoas físicas ou até mesmo do exterior, e aquilo ali gera necessariamente uma forma de recolhimento obrigatória
do imposto de renda. Pô, Gabriel, mas e se chegar lá no final do ano, o imposto de renda recolhido de forma mensal, ele passou a ser muito maior daquilo que se devia? Bom, é possível você restituir depois. Bom, eu vou repetir. Digamos que ele foi lá em janeiro, ele teve um rendimento lá recebido de pessoa física de R$ 10.000. Foi lá e recolheu o carnê-leão na tabela progressiva de 27,5%. E, ok, era o que deveria ter sido feito e é o que foi feito. Quando chegou lá no final do ano, agora virou o ano aí 2024, você vai fazer a declaração de ajuste anual, verificou que nos próximos meses não teve rendimento recebido de pessoa física. Por consequência, não houve a necessidade de recolher o imposto de renda nos próximos meses. E também não atingiu o limite da obrigatoriedade do imposto de renda também anual. Ou, mesmo que tenha atingido lá, por exemplo, R$ 28.000, não atinge a tributação do imposto de renda na declaração anual. Mas e aquilo que eu já recolhi lá em janeiro, rendimento de janeiro recolhido em fevereiro, Gabriel, eu perdi aquele valor? Não. Aquele valor você vai fazer o ajuste anual. A própria declaração ela já diz. Declaração de ajuste anual. Veja, o recolhimento mensal do carnê-leão, ele é obrigatório a ser recolhido quando você recebe de pessoa física do exterior, mas não significa que você pagou aquilo e vai acertar as contas do governo só com aquele recolhimento mensal. Não. Vai chegar lá no final do ano, virou o ano, vai fazer a declaração de ajuste anual, vai somar com outros rendimentos da pessoa, digamos que vai somar com os rendimentos da pessoa jurídica, vai somar com outros rendimentos e vai aplicar a tabela anual. Pode ser até que o valor recolhido no carnê-leão foi um valor bem baixinho, decorrente da tabela progressiva aplicável naquele período. Mas quando chega lá no ajuste anual, o que acontece? Dá um impostão lá para pagar, que é um valor muito maior daquilo que você tinha calculado durante o ano mensalmente, porque somou com outros rendimentos da pessoa jurídica. Aí o advogado vai chegar para o contador e vai perguntar, tá certo isso? Sim, tá certo isso. Inclusive, se atingir a tabela de 27,5% lá, tem que complementar o valor. Da mesma forma que se chegar na declaração de ajuste anual, o recolhimento mensal não atingir imposto a pagar, ou o imposto que foi pago durante o ano foi maior daquilo que foi ajustado anualmente pelas outras deduções que ele tenha lá, despesas médicas, entre outras coisas que ele pode estar deduzindo, uma pós-graduação que ele fez, né, ele lançou lá e deduziu. Aí isso fez com que o imposto dele fosse menor no ajuste anual. Ele vai se ver restituído do valor que ele pagou durante o ano. Então, veja, Gabriel, eu já sei que lá na declaração de ajuste anual ele vai ter o imposto a restituir, porque ele tem outras despesas, ele tem faculdade, tem a pós-graduação, tem um monte de coisa para deduzir. Ok, tudo bem, mas você é obrigado a fazer o carnê-leão. O carnê-leão, quando você recebe de pessoas físicas e do exterior, ele é obrigatório. Ele não é opcional. Ele é obrigatório. Mas eu já ouvi falar de um recolhimento complementar que não é obrigatório. Esse daí é justamente quando você está em outras rendas lá de pessoa jurídica, aí vai somar com pessoa jurídica e atinge a tabela progressiva. Aí ficaria um recolhimento opcional. Mas no caso de rendimentos recebidos de pessoas físicas e do exterior, o carnê-leão passa a ser obrigatório. Tá legal? Um dos pontos subsequentes que a gente vai ver aqui é o seguinte: o advogado ele tem muitos rendimentos de honorários relacionados a processos, que muitas vezes vem de um processo, vem de outro, vem de outro. E é normal, dependendo do cliente que ele tem ali, se for uma pessoa física que for pagar um honorário para ele vai ter que fazer o carnê-leão. Digamos, o advogado trabalhista que recebe de clientes, pessoas físicas, ele vai ter que
declarar o rendimento que ele recebeu dessa pessoa física. E a Receita Federal, ela está de olho em todo mundo que recebeu esses valores e não declarou, certo? Um ponto muito importante a ser também tratado aqui hoje, nessa live, é justamente a hipótese em que o advogado ele é sócio de uma sociedade de advogados e aí ele faz parte lá desse quadro societário e aí ele pensa assim, eu posso tributar a receita que eu recebi desse processo, o honorário desse processo aqui pela pessoa jurídica ao invés da pessoa física? Bom, para que o advogado tribute na pessoa jurídica ao invés da pessoa física, é necessário que ele apresente no processo um subestabelecimento, né? É como uma procuração, subestabelecendo poderes da pessoa física para a pessoa jurídica receber os honorários daquele processo. E aí, os honorários serão tributados em nome da pessoa jurídica. Caso isso não seja feito a tempo, que acontece muito, mas muito mesmo, e esse tem sido um dos principais pontos de desespero por parte dos advogados e contadores que têm que fazer o imposto de renda e prestar conta para a Receita Federal. É desesperador, sabe por que é desesperador? Porque se o advogado não tem conhecimento disso e não vai atrás disso, não contrata também um profissional para auxiliá-lo a orientar nessa parte tributária, certo? É possível que você sofra uma retenção de 27,5%. Imagina receber um honorário lá de 100 mil reais. Receber um honorário de 100 mil reais, 27,5% na tabela progressiva, meu amigo. Mas será que eu não consigo tributar isso pela pessoa jurídica? Olha, para você ter tributado isso por uma sociedade, levar isso para a pessoa jurídica, seria necessário antes ter feito o subestabelecimento no próprio processo para que seja levado lá para a pessoa jurídica, para que o juiz autorize isso na pessoa jurídica e o pagamento, a liberação dos recursos também seja na pessoa jurídica. Caso isso não seja feito a tempo, aí, meus caros, a tributação ela vai ser na pessoa física, inevitavelmente. Poxa, Gabriel, mas vai ficar caro, 27,5%. Olha, mas pois é, você devia ter feito isso antes e ter tido uma assessoria contábil para arrumar isso durante o processo. Agora, como você, advogado, se você for advogado e estiver nos acompanhando aí, quem estudou direito tributário na faculdade sabe o que eu estou falando, que não tem como você fazer um planejamento cujo fato gerador já aconteceu. Se o fato gerador já aconteceu, não tem como você mudar esse fato depois que o juiz já liberou todo o processo ali, pagamento para a pessoa física e não para a pessoa jurídica. Sabe que não dá para retroagir nesses casos. Mas Gabriel, eu vou tentar na justiça, já que eu sou advogado mesmo, eu vou tentar na justiça reverter isso para que seja tributado na pessoa jurídica. Bom, eu garanto para você que vai ser bem difícil você conseguir, mas vai que você consegue, né? É raro essas situações. E o que eu digo é que você fica sujeito à tributação na pessoa física quando você não apresenta qualquer subestabelecimento transferindo os poderes para a pessoa jurídica, inclusive dessa parte de recebimento dos honorários durante o processo. Ok? Existe a penalidade de não recolher o carnê-leão. A penalidade que existe é a seguinte: o fato de você não recolher o carnê-leão, você vai ter que pagar a multa de 0,33% ao dia, limitada a 20%, mais o juro Selic. E é muito comum que durante o processo de entrega da declaração de imposto de renda, o contador observe que o advogado não fez o carnê-leão lá de janeiro de 2023. O que vai ter que fazer agora? Vai ter que voltar lá, vai ter que fazer o carnê-leão de janeiro de 2023. O vencimento era fevereiro de 2023. Aí, a consequência vai ser o recolhimento em atraso desde fevereiro de 2023 até agora, no momento da declaração de ajuste anual 2024. Vai ser praticamente aí
mais de 12 meses de atraso de recolhimento da competência de fevereiro, de janeiro, que foi recolhido, deveria ter sido recolhido em fevereiro. Você vai ter que recolher com juros e multa desde aquele período. Poxa, Gabriel, mas e se cair naquele caso em que depois na declaração de ajuste anual ele vai se ver restituído do imposto? Não tem problema. Mas os juros e a multa você perdeu ali naquele recolhimento de carnê-leão, porque era devido o carnê-leão, era obrigatório, você não recolheu e você tem que arcar com as consequências do não recolhimento. Muita gente me pergunta assim, Gabriel, mas e se eu informar direto na declaração de ajuste anual? Será que vai dar algum problema? Eu já vi dar problema, sim, que a Receita Federal ela exigiu os recolhimentos daquele período como recolhimento obrigatório. Tá? Então, eu recomendo você fazer na competência e recolher com juros e multa, caso você não tenha realizado. E acontece muito, porque quando vai chegar agora nessa época de imposto de renda, o advogado vai contratar o contador lá para fazer o seu imposto de renda, e aí se depara com um monte de rendimento recebido de pessoa física, ou até mesmo de processos judiciais, em que ele recebeu os honorários de uma vez só, do seu cliente pessoa física, reteve lá uma parte dos honorários recebidos de pessoa física e assim ficou consignado nos autos, na liberação dos recursos. Aquele valor ali passou pela conta do advogado e, consequentemente, deve ser objeto de declaração de imposto de renda, mas não dá para pular o carnê-leão, não dá para ir direto na declaração de ajuste anual. Quem me dera, seria muito bom, seria inteligentíssimo da Receita Federal permitir os contribuintes de acertar as contas só no ajuste anual nesses casos. Mas não é possível. É necessário que seja feito o carnê-leão desde da competência lá, por exemplo, de janeiro de 23, que você não declarou. Eu vou passar aqui para vocês, é uma decisão relativamente importante para quem precisa, quem trabalha e atende advogados. Essa é a decisão aqui, ó. É do STJ, é de 2020, e você vai notar que trata-se de mandado de segurança impetrado por uma pessoa contra ato imputado pelo juiz de direito, coordenador do Central de Conciliação de Precatórios, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que determinou a aplicação da alíquota de 27,5% de imposto de renda quando o pagamento do precatório citado inicial, já que o beneficiário originário do precatório era a pessoa física do advogado, e não a jurídica, do qual o causídico veio a fazer parte, posteriormente à expedição do precatório. Aí formulou-se o White a pedido para que o levantamento do valor do precatório fosse realizado pela sociedade de advogados que não consta da procuração, sem retenção ou incidência do tributo pela pessoa jurídica integrada pelo impetrante optante pelo regime do Simples Nacional. O que ele queria? Ele queria substituir o polo passivo do imposto da pessoa física para a pessoa jurídica. Né? O Tribunal de Origem denegou segurança, ressaltando que não há procuração que indique uma sociedade de advogados, porque o impetrante, à época da constituição do crédito, não fazia parte de uma. O precatório foi devidamente extraído em benefício do advogado individualmente, aplicando-se assim a alíquota de 27,5% para o desconto do imposto de renda na fonte. Por sua vez, a autoridade apontada como coator esclarece que o crédito pago no precatório foi informado em nome da pessoa física, tal qual está no ofício requisitório expedido pelo juízo da execução. Assim, não haveria como burlar a requisição judicial, isto é, esquecer que o crédito era da pessoa física e recolher o tributo tomando por base o pagamento em nome da pessoa jurídica. Esse, então, é o motivo porque não se fez a tributação com parâmetros em nome da pessoa, de pessoa jurídica, quando a determinação do pagamento do crédito do precatório. Você vai digitar no Google, você vai achar essa jurisprudência do STJ. Mas a importância de você fazer a procuração no processo, apresentar a procuração no processo do subestabelecimento da pessoa física para a pessoa jurídica em tempo, para que o juiz ele não faça a retenção ou não trate esse honorário como rendimento da pessoa física.
E é muito importante também, ainda que não haja, ainda que a fonte pagadora nos processos seja uma pessoa física, né? Porque pode ser que o cliente seja uma pessoa física. É importante que seja realizado o subestabelecimento para a pessoa jurídica, para que o rendimento seja atribuído à pessoa jurídica quando você quer que seja atribuído à pessoa jurídica. Ah, Gabriel, eu esqueci de fazer isso no processo. Ou meu cliente advogado, já falando de um contador, né? Eu só contratei uma assessoria boa agora aqui que me orientou a respeito disso. Pois é, infelizmente não tem como voltar atrás. Você pode ver aqui com a jurisprudência do STJ que o STJ não aceita que você volte atrás depois de ter liberado todo o pagamento, ter liberado tudo. Não tem como. Então, veja, a importância de você fazer isso em tempo para que o rendimento seja tributado lá na PJ ou tributado na PF. Você quer que mantenha na PF? Beleza, saiba qual que vai ser a tributação da PF. Gabriel, mas ainda nem tenho pessoa jurídica. Bom, se você não tem pessoa jurídica, menos problema para você administrar. Mas depois de um certo tempo que o advogado vai atuando, ele vai perceber que pode ser que é muito mais econômico pagar na pessoa jurídica do que pagar na pessoa física. Já que você sabe que na pessoa física, como nesse exemplo aqui, vai a tributação até 27.000%, certo? Na pessoa jurídica vai depender do regime tributário que você escolher, se é lucro presumido, se é simples nacional, lucro real, mas a maioria dos escritórios de advocacia vão ficar entre simples nacional e lucro presumido, a maioria, tá? E por conta disso que você tem que ficar atento ao carnê-leão. Bom, esse ano, né, nós tivemos uma novidade aí da Receita Federal, publicando uma normativa, criando um código específico para advogados, no momento em que vai fazer o carnê-leão, vai informar a ocupação da profissão, aí você tem lá, como advogado, tem outras profissões também, e a princípio esse mesmo código vai ser levado para a declaração de ajuste anual, essa mesma natureza, vai ser separada, e vai ser assim tratado como rendimentos de advocacia, certo? E tudo fica atrelado ao desenvolvimento da atividade de advocacia. Outra dúvida que o pessoal me pergunta bastante também a respeito de livro caixa do advogado é a seguinte: Gabriel, eu tenho um advogado aqui que ele tem um livro caixa. Ele recebe de pessoa física e de pessoa jurídica. Então, ele recebe de duas fontes diferentes, de pessoa física e de pessoa jurídica. Ele pode ainda assim fazer o livro caixa e deduzir as despesas do livro caixa? É possível fazer sim as despesas do livro caixa e aí você deduzir lá essas despesas. A própria Receita Federal, ela orienta nos perguntas e respostas que é admitido fazer a dedução dessas despesas de custeio, mesmo quando você recebe de fontes que não são exclusivamente de pessoa física, mas tem ali uma outra fonte de pessoa jurídica, tá? No livro caixa é muito importante também destacar que é o carnê-leão. Vou até compartilhar aqui com vocês um desenho muito interessante para você entender melhor vamos dizer assim, a lógica da tributação na pessoa física. Quando você faz o livro caixa do carnê-leão, você vai pegar e vai fazer uma apuração de resultado. O que é uma apuração de resultado? É receita menos despesa, só que essas receitas e despesas são levadas em consideração as receitas recebidas e as despesas pagas. Então, o livro caixa nada mais é do que o resultado entre o valor das receitas recebidas e as despesas pagas relacionadas com a atividade que eu desenvolvo, certo? Então, o livro caixa, quando eu tenho um trabalho não assalariado, um advogado autônomo, um trabalho não assalariado, você vai notar aí que eu vou colocar no livro caixa os rendimentos e vou deduzir as despesas de custeio. E aí você vai encontrar, então, o resultado do livro caixa. Esse resultado do livro caixa, quando você importa ele para a declaração de ajuste anual da pessoa física,
ele aplica a tabela progressiva anual. Nós vimos aí, tem uma nova tabela progressiva anual 2024. Você vai pegar, aplicar a tabela progressiva anual e somar com outros rendimentos que o advogado possa vir a ter. Ah, Gabriel, mas ele tem outro rendimento. Pode até ser que seja de CLT ou outra fonte de uma pessoa jurídica. Beleza. Ou até mesmo um aluguel que ele receba na pessoa física ali. Por que não? Então, o que vai acontecer? Ele vai somar com outros rendimentos que ele venha a ter. Então, vai pegar o resultado do livro caixa e vai somar com os rendimentos do trabalho assalariado e outros rendimentos que não fazem parte da escrituração do livro caixa. Certo? Beleza. Somou todos esses rendimentos mais o resultado do livro caixa, você vai encontrar o total dos rendimentos e vai deduzir as despesas de instrução, que são da declaração de ajuste anual, as despesas médicas, os dependentes, a contribuição previdenciária oficial, né? Essas outras despesas aí, e vai lançar, vai ter uma base de cálculo do imposto de renda. Então, veja, o IRPF dos advogados e qualquer profissional liberal que tenha livro caixa passa por essa sistemática. Primeiro ele faz o livro caixa, depois ele pega o resultado desse livro caixa, soma junto na declaração de ajuste anual com outros rendimentos que não fazem parte desse livro caixa e contra a base de cálculo para ser aplicada a tabela progressiva anual. E aí deduz aquele imposto de renda que ele já pagou durante o ano inteiro de carnê-leão e havendo diferença a ser recolhida, ele vai lá e recolhe a diferença. Então, basicamente é isso que deve ser feito. No carnê-leão, você vai observar aí que tem algumas despesas que a própria Receita Federal, no seu plano de contas, ela já considera dedutível lá no carnê-leão web, que você consegue acessar pelo Meu Imposto de Renda ou pelo ECAC, certo? E aí a própria Receita Federal já vai considerar algumas despesas dedutíveis. Água do escritório consultório, aluguel, condomínio do escritório, contribuições obrigatórias a entidades de classe, cópia e autenticação de documentos, o que mais? Emolumentos pagos a terceiros, energia do escritório, gás do escritório, IPTU do escritório, ISS, material de conservação e limpeza do escritório, material do escritório, remuneração paga a terceiros com vínculo empregatício, INSS, FGTS, e telefone do escritório. E você pode muito bem lançar essas despesas do escritório de advocacia como uma despesa boa, como uma despesa que você consegue reduzir a carga tributária. Imagina o seguinte, que esse advogado, ele recebeu um honorário de R$100 mil durante o ano. E aí ele gastou lá, por exemplo, R$40 mil de despesas, de todas essas aqui, material de escritório, energia de escritório, tudo, somando tudo, deu R$40 mil. Ele vai tributar sobre 100? Não, ele vai tributar sobre o resultado do livro caixa, 100 menos os 40 dessas despesas relacionadas à atividade, são chamadas despesas de custeio. E aí, a base de cálculo sobrou 60, que é o que a gente tinha falado aqui anteriormente. O resultado, rendimentos menos despesas de custeio, o resultado do livro caixa é o 60. Desses 60, ele vai pegar e vai somar com outros rendimentos lá na declaração de ajuste anual, vai deduzir ainda as despesas médicas dependentes que ele tiver, porque as despesas médicas dependentes também vão fazer parte dessa dedução na declaração de ajuste anual, e aí vai encontrar a base de cálculo para fins do cálculo do imposto anual. Beleza? Então, gente, isso aqui acaba se tornando muito, mas muito importante na hora de definir aí a apuração do imposto de renda do carnê-leão do advogado. Bom, detalhe, né? Nós também temos aqui uma aba de despesas não dedutíveis, que a própria Receita Federal já elenca no plano de contas para que você não tome uma decisão equivocada ou você lance algo que não possa lançar, tá? E aqui eu já consigo esclarecer muitas dúvidas de muitas pessoas, porque assim, eu posso colocar um computador que eu adquiri? Não pode, porque computador não é despesa.
eu acho injusto isso. Uma coisa é achar injusto, a outra coisa é a lei, permitir ou não permitir, certo? A lei não permite. Para que a lei, para que você possa lançar um computador, é necessário que haja uma mudança da lei, certo? E aquisições de imobilizado, aquisições de máquinas, isso daí não é considerado uma despesa, certo? Por conta disso, você não tem permissão legal para lançar isso como despesa no livro caixa. Pô, mas é injusto isso, que é a minha matéria-prima principal, é o computador. Pois é, né? Não é nem matéria-prima isso, né? É uma máquina mesmo que você usa no seu dia a dia, entendo, porém, não tem como inventar uma coisa aqui, eu tenho que ensinar o certo para vocês. E o certo é, isso aqui é tratado como uma despesa indedutível, não pode ser lançado como uma despesa dedutível. Ah, Gabriel, mas eu posso lançar no livro caixa? Se você lançar, vai lançar como indedutível, nessa aba aqui, aquisição de computador. Legal? Bom, a aplicação de capital, idem, aquisição de linha telefônica, isso aqui é antigo, né, pra caramba. Não sei porque a Receita Federal mantém isso ainda, ela copiou do antigo Carnelião, né? Aquisição de máquina e equipamento, arrendamento mercantil de automóveis, equipamentos e máquinas. Aí vem Carnelião pago, o próprio Carnelião não pode ser lançado, é indedutível. Aqui são indedutíveis ainda. Ó. Combustível, o combustível também não pode. Conservação e reforma do imóvel do contribuinte também não. Depreciação de instalação de máquinas e equipamentos também não. Ah, mas nem a depreciação do computador, Gabriel? Nem a depreciação do computador. Não pode. Fazer o quê? Só tem que brigar comigo, não vem brigar comigo, deve brigar com o legislador que fez essa lei aqui, né? Que fez a lei que gerou essa interpretação da Receita Federal, interpretação não, né? A aplicação da Receita Federal. Despesas de locomoção e transporte também não pode. Salva de representante comercial autônomo, aí sim. Mas Gabriel, o advogado ele precisou ir até o cliente dele, precisou comprar uma passagem aérea para até o cliente dele. Não pode. Locomoção e transporte não é admitido. Pô, mas tem a relação com a atividade. Pois é. Infelizmente não pode. Eu sinto muito. Enciclopédia ou livros, revistas em geral, estacionamento, IPTU de imóvel residencial, manutenção do veículo, imposto complementar pago, seguro de vida também não, seguro de imóvel residencial também não, seguro de carro também não. Está tudo aí os principais que a Receita Federal não admite o lançamento como despesa dedutível. Certo? Beleza, pessoal? Entendido isso? Bom, lá no Carnelião, você também tem a fichinha de pagamentos lá que você vai poder lançar todas essas despesas, você acessa lá pelo meu imposto de renda e vai lançar os pagamentos. Você vai incluir aqui um pagamento e vai informar lá aluguel do escritório, recibo de aluguel do escritório 0224, beneficiário fulano de tal, CPF tal, e coloca lá R$1.000. Aquilo ali é uma despesa dedutível. Você pode incluir aqui o pagamento e aí ele vai fazer o cálculo, né, a diferença entre o rendimento e o pagamento. A mesma coisa, se tiver uma previdência oficial, também pode colocar ali, de repente recolheu lá os 20% do INSS sobre a base, então você tem ali um montante para ser deduzido também como pagamento, já tem uma natureza específica de previdência oficial para lançar também, e ele vai dar a mensagem que o pagamento foi incluído com sucesso. Certo? Da mesma forma, você vai fazer os rendimentos, vai aparecer aqui os pagamentos, e é possível também que apareçam os rendimentos, certo? Bom, e o rendimento, né? Deixa eu pegar aqui mais para frente para vocês aqui, ó. O rendimento vai ser muito parecido, porque vai ter aqui uma fichinha de rendimento, pelo qual você vai pegar e vai lançar aqui, clicar nesse botão aqui do rendimento dentro do Carnelião Web e vai fazer o lançamento vinculado à atividade de advogado, com o recibo, número de recibo, e colocar aqui trabalho não assalariado, que é a opção relacionada à atividade profissional de advocacia. Certo? Beleza. Feito isso, você ele vai perguntar aqui, ó, trabalho não assalariado, vai vincular com a ocupação advogado, a natureza, trabalho não assalariado, data do recebimento,
se é recebido de pessoa física, de pessoa jurídica ou do exterior, informando os dados de quem ele recebeu, certo? E beneficiário do serviço, que às vezes uma responsável de pagar é o pai ou a mãe, mas beneficiário do serviço é o filho, pode acontecer, e o histórico e o valor. E vai incluir esse rendimento ali dentro da fichinha do Carnelian Web. O que o Carnelian Web vai fazer? Vai consolidar, vai ter aqui os rendimentos que foram lançados, né, de acordo com a natureza, se foi da ocupação de advogado, o valor, e também tem aqui se é de pessoa física ou de pessoa jurídica, se tiver CPF ou CNPJ, certo? Você pode editar aqui as informações dentro do Carnelian Web. Todo esse material aqui ele fica disponível lá para quem é nosso aluno do curso de contabilidade para advogados, tá? O material lá do contabilidade para advogados está muito mais completo, né, porque a gente explica o passo a passo de tudo, né? E o demonstrativo final do Carnelian Web, que vai constar aqui o resultado do livro Caixa, né? Que é o que a gente comentou, né? É o resultado das receitas e despesas que a gente encontrou a partir desses lançamentos que a gente faz. E aí vai ter um saldo do imposto a pagar aqui embaixo, que ele vai poder clicar nesse botãozinho da impressora para gerar o DARF a pagar. Certo, pessoal? E aí, não tem muito segredo o Carnelian Web, sabe? O maior desafio em relação ao Carnelian Web é você fazer ele retroativo. E o contador que às vezes precisa resolver esses problemas de processos, a gente sempre recomenda que observe como é que está o recebimento desses valores no processo judicial. De preferência que o advogado indique também quais processos são da pessoa física e quais processos são da pessoa jurídica e os valores recebidos de cada processo. Especialmente naqueles processos em que já houve uma retenção do imposto de renda na fonte, o advogado ele deve fazer o ajuste anual e declarar isso, sabe? E muitas vezes, dependendo da fonte pagadora, esses valores acabam não aparecendo na declaração de ajuste anual, na declaração pré-preenchida. Por isso que é importante você ficar de olho, porque às vezes demora para cair no sistema da Receita Federal por parte dessas fontes pagadoras, certo? Então, a recomendação é que você observe aquilo que está no processo. E o que foi liberado para o advogado também em termos de honorários, certo? São documentos que a gente tem que ter em posse sempre para definir o que realmente é honorário, é o contrato de honorários combinado com os recibos. Muitas vezes também o advogado, por exemplo, um trabalhista, ele recebe o valor da causa e retém os honorários dele e repassa o valor para o seu cliente daquilo que ficou combinado no contrato, certo? Aquilo que fica com ele é o rendimento de honorários, é o que deve ser tributado. Aquilo que ele repassa para o seu cliente é apenas um mero repasse, é o valor que ficou combinado de descontar de honorário, o valor que seria repassado, certo? Nesses casos, você tem que observar o que ficou para o advogado. Então, é importantíssimo que você atribua o rendimento de honorários daquilo que ficou para o advogado como honorários de acordo com o contrato, certo? E aí isso deve ser oferecido à tributação. Aí o pessoal me pergunta, pô, Gabriel, será que vai dar problema ter passado pela conta do advogado? Eu vejo assim, se você tem uma situação dessa, passou pela conta. E o advogado ele recebeu isso com base numa autorização, uma procuração que o cliente dele passou para poder receber esses valores. Então ele tem um documento que autoriza ele receber esses valores em nome próprio e depois repassar, certo? Nesses casos, você tem que resguardar com esses documentos, com a procuração e combinado com o processo. Se um dia a Receita Federal te pedir, ela vai falar o seguinte, olha, o doutor fulano, é o seguinte, vi aqui que você recebeu de um processo aqui R$100.000 na sua conta. Você só declarou R$20.000. Por que você só declarou R$20.000 se você recebeu R$100.000? Aí o doutor vai explicar. Por Receita Federal, sabe o que é? É que no processo aqui, ó,
eu fiquei como procurador, está aqui o documento, está aqui o processo. Eu recebi os 100 mil reais, mas repassei 80 para o meu cliente e fiquei com 20. Então, os honorários do processo, que são devidos aí apenas os 20. É só esses 20 que eu ofereci a tributação. E paguei imposto somente sobre o que ficou comigo. Mas na conta bancária passou 100 mil. Então, justifico com base nesses documentos. A Receita Federal fala assim, ela vai analisar o processo e vai ver que realmente tinha documentação, suporte, e acredito que vai liberar de alguma malha fina, se isso acontecer. Mas é importantíssimo ter essa visão que isso podendo acontecer, qual que é o documento que você tem resguardado de cada competência, de cada ano calendário, para um dia ter que levar lá. Porque o que acontece? Hoje, como a Receita Federal tem acesso a toda a movimentação financeira que a gente faz, mais cedo ou mais tarde ela vai pedir o confronto com essa movimentação financeira. E aí ela simplesmente vai falar o seguinte, olha, eu vi que recebeu, que passou mais de 1 milhão aqui na sua conta. E você não declarou tudo isso. Justifique-se. E você vai ter que se justificar. E às vezes vai ter um prazo de 30 a 60 dias para poder se justificar. E esse prazo é muito curto. Como esse prazo é muito curto e você não lembra nem o que você fez ontem, que dirá há 4 anos atrás, 5 anos atrás, e a Receita Federal geralmente abre essas fiscalizações prestes a vencer os últimos 5 anos, vai abrir a fiscalização dos 5 anos atrás, para não poder decair o direito de cobrar, certo? Ela vai fazer isso e você não vai lembrar nada daquilo que foi feito. Então é muito importante que você separe esses documentos numa pastinha aí, entendeu? E coloque uma planilha de Excel, se for o caso, para mostrar ali, controle uma planilha de Excel ou num sistema de honorários advocatícios, porque se você tiver condições de ter um sistema melhor também, que separe o que é honorários do que é repassado para o cliente, certo? E aí vai ter exatamente o valor que é de honorários, e se precisar apresentar a relação de todos os processos e o número de todos os processos que você recebeu honorário e descontou nesse formato, você tem. E se precisar apresentar o processo na íntegra, você tem também arquivado. E se precisar apresentar a procuração de cada um desses processos, você tem também arquivado. Percebe o quanto que é importante isso? Então, é importante você separar tudo isso, especialmente confrontando com as datas de recebimento dos honorários, que é o critério do imposto de renda. O critério do imposto de renda é a data do recebimento dos honorários e não da competência da prestação de serviço ou do valor que deveria ser pago, mas ainda não foi, sabe? Ou seja, o imposto de renda ele só é calculado quando você recebe o rendimento e por conta disso você deve ficar atento a esses detalhes. Bom, pessoal, passou rápido aqui. Eu gostaria de convidar vocês para participar da nossa turma de contabilidade para advogados, escritórios de advocacia, que queiram fazer a simulação de tributação entre pessoa física, pessoa jurídica, Simples Nacional, lucro presumido, como que funciona o escritório de advocacia dentro do Simples, como que funciona o escritório de advocacia dentro do lucro presumido, qual que é a carga tributária em cada um dos regimes, quais os cuidados que você tem que fazer, quais as possibilidades de realizar o planejamento tributário entre um regime e outro, e também em relação às armadilhas que você pode ter em cada regime, né? Armadilha que eu digo são possíveis contingências que você pode arrastar por anos e anos e anos, de repente vem uma notificação da Receita Federal te cobrando retroativo. Então evita erros para que você cuide desses escritórios de advocacia ou cuide do seu escritório de advocacia pagando menos imposto dentro da lei. Dentro da lei, importantíssimo. E também nós tivemos aí a Lei 14.365, que regulamenta a questão das parcerias e os advogados têm a prerrogativa aí, talvez o único profissional, um dos poucos profissionais do Brasil, junto com o salão de beleza, que pode deduzir os valores repassados a terceiros, deduzir o valor repassado a outros advogados parceiros. Então essa lei veio para revolucionar e aí é bom você ficar
atualizado quanto às questões que impactam a sociedade de advogados e ao advogado em si, né? Porque hoje em dia o advogado, tem muito advogado autônomo ainda. No Brasil são mais de 2 milhões de advogados e tem muito advogado autônomo que não montou sua pessoa jurídica, que tributa tudo na pessoa física, faz o seu carnê-leão, às vezes não declara tudo, tem que colocar na ponta do lápis, porque esse advogado que não declara tudo, ele tem que saber que o tempo dele está acabando e que o governo não vai deixar barato para ele por muito tempo, sabe? É importante que você saiba disso e que a Receita Federal sabe de toda a sua movimentação financeira e que a qualquer momento pode estourar uma fiscalização, assim como já houve cobranças de advogados que não declararam os rendimentos recebidos em suas contas ou os valores passados em suas contas. Já tem várias decisões do CARF de advogados que passaram por esse tipo de fiscalização. Se você buscar, você vai encontrar. É porque não se divulga tanto, né? Tantas essas informações. Mas sim, existem fiscalizações sobre movimentação financeira, inclusive, daquilo que não é declarado. E é muito importante mesmo, porque o contador vai sempre estar te enchendo o saco ali. Tem que declarar, tem que declarar, tem que declarar, tem que declarar. O contador, ele não desiste, né? O contador não desiste e nós somos assim mesmo, somos resilientes. Nós não desistimos de falar para você, advogado, fazer o certo. Está buscando vamos dizer assim, a correta forma de escrituração, sem riscos, para você não ter que pagar 3 vezes, 4 vezes mais daquilo que você já está pagando. Que você não tem que comprometer todo o seu patrimônio. Tá? Então, com certeza, a melhor forma é você regularizar a sua situação. E dependendo da situação, quem sabe constituir uma pessoa jurídica e tributar pela pessoa jurídica. Eu digo que o caminho de um advogado de sucesso é uma hora ter a sua pessoa jurídica. É ter a sua regularidade fiscal e dormir em paz. Esse é o caminho que todo advogado de sucesso costuma trilhar. Você pode conversar com os maiores advogados ou até mesmo aqueles advogados que são de sucesso na sua cidade aí, por mais que eles não sejam muito famosos no Brasil inteiro, mas eles têm sucesso naquilo que eles atuam na sua cidade, na sua região, e a maioria deles, depois de um determinado nível de faturamento, de rendimento, ele falou assim, não tem como eu pagar isso aqui na pessoa física, é muita coisa, na pessoa física é 27,5%, eu vou ter que abrir uma PJ. Então, chega uma hora que você não consegue mais ficar na pessoa física. Chega uma hora que você tem que passar para a pessoa jurídica, tá? E aí tributar um pouco menos. Mas vai ter que pagar contador. Eu te garanto, ou consulte um contador que ele vai fazer as contas para você de quanto que você pagaria na pessoa física e de quanto que você pagaria na pessoa jurídica, incluindo os honorários de contabilidade. É só você fazer uma conta simples. Quanto que fica com todas as despesas relacionadas à pessoa jurídica e quanto que fica como na pessoa física. Você faz as contas, se for bom para você, você muda para a pessoa jurídica. É simples. Gabriel, mas eu preciso aprender isso que eu não sei. Lá dentro do curso a gente ensina a fazer as contas de todos os regimes tributários e a pessoa física versus pessoa jurídica, e, enfim, todos os detalhes que possam influenciar a carga tributária do advogado, do escritório de advocacia. E advogado também tem a sociedade uniprofissional, que é a sociedade de um único advogado como pessoa jurídica, né? Hoje a sociedade unipessoal do Código Civil, ela existe porque no Brasil também foi implantado a unipessoal do advogado, uniprofissional do advogado, né? Foi a primeira que foi implantada no Brasil, depois veio a Sociedade Unipessoal Limitada, SLU, do Código Civil. Primeiro veio na Lei dos Advogados, depois veio no Código Civil. Então, os advogados já têm essa unipessoal já há algum tempo. Espero que vocês tenham entendido e ajudado vocês durante todo esse encontro aqui. É sempre um prazer estar reunido aqui com vocês. Pessoal, muito obrigado a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.